Boa noite, estimados telespectadores. Há uma ironia que não me sai da cabeça quando leio que Moçambique é o segundo ou 12º país mais pobre do mundo. O Banco Mundial tem estado ao lado de Moçambique há mais de 40 anos, financiando, aconselhando, propondo reformas e apoiando estratégias de desenvolvimento. Acho que podemos dizer que o país está a empobrecer com a ajuda de quem o tem vindo a ajudar a desenvolver-se. Evidentemente, isto não significa que o Banco Mundial seja responsável de forma simples ou direta pela pobreza em Moçambique, mas também significa que não pode apresentar-se apenas como um observador externo de um problema em cuja gestão tem participado durante décadas. Esta ambiguidade é importante porque ela nos obriga a sair tanto da tentação de demonizar como da tentação igualmente problemática de aceitar os seus diagnósticos como verdades neutras e definitivas. Dito isto, eu creio que o essencial do debate está a escapar-nos. A questão não é e nunca foi a posição exata de Moçambique num ranking implícito. O próprio Banco Mundial não produz rankings oficiais dos países mais pobres. Produz indicadores que podem ser organizados de múltiplas formas, dependendo das escolhas metodológicas. Mas isso não devia tranquilizar-nos. Pelo contrário, devia inquietar-nos ainda mais, porque revela uma tendência recorrente. Nós deslocamos o debate para a forma, portanto para a posição, para a métrica e para a precisão estatística e evitamos confrontar o conteúdo que é estrutural. Moçambique apresenta de forma persistente níveis muito elevados de pobreza, tendo uma capacidade limitada de transformar crescimento econômico em rendimento distribuído e uma estrutura produtiva que continua a produzir riqueza sem a enraizar socialmente. Isto não é uma descoberta do Banco Mundial, é algo que as nossas próprias instituições já documentaram, nomeadamente através do inquérito ao orçamento familiar, que mostra o agravamento das condições de vida e das desigualdades. Portanto, o relatório internacional amplifica este diagnóstico, se calhar até reorganiza e dá-lhe visibilidade, mas não o cria. Por que razão um diagnóstico que se repete há décadas, vindo de dentro e de fora, não produz consequências políticas proporcionais à sua gravidade? Então, num sistema político que funcione segundo uma lógica mínima de responsabilidade pública, diagnósticos consistentes deveriam produzir pressão para explicar e corrigir. Não necessariamente através de atos dramáticos, mas através de processos cumulativos de ajustamento institucional. Em Moçambique, essa ligação entre o conhecimento e a obrigação política é muito fraca. Sabemos, mas esse saber não nos obriga e por isso dificilmente somos capazes de transformar o problema econômico em problema político, no sentido mais profundo do termo. Parte da dificuldade reside, a meu ver, na forma como nós organizamos o próprio debate. Nós oscilamos frequentemente entre duas posições que, embora opostas na aparência, acabam por produzir o mesmo efeito de neutralização. Por um lado, há uma leitura imediata que transforma qualquer indicador negativo numa prova evidente de falha governativa, dispensando análise mais fina. E por outro, há uma reação que insiste nas limitações metodológicas dos indicadores como forma de suspender conclusões e relativizar a gravidade da situação. Então, entre o populismo do óbvio e o tecnocratismo da impossibilidade, o que desaparece é a análise das condições que tornam possível a persistência da pobreza. E sem essa análise não há base para a ação política consequente. E é aqui que o papel do Banco Mundial deve ser compreendido com maior rigor. Não se trata de um ator neutro que apenas descreve a realidade. É uma instituição que ao mesmo tempo diagnostica, financia e prescreve. As suas formulações têm uma função. Ao enfatizar a gravidade da situação, criam legitimidade para determinadas agendas de reforma. E estas agendas podem ser necessárias, mas não são suficientes para alterar a lógica estrutural da economia moçambicana, que continua a funcionar em larga medida como um espaço de circulação de fluxos com fraca capacidade de criar emprego massivo, produtividade alargada e mercados internos dinâmicos. É preciso transformar essa lógica para que o crescimento não coexista com a pobreza.
No fundo, o que este episódio revela não é tanto um erro de classificação, mas uma falha mais profunda, que é a ausência de um mecanismo interno que transforme diagnósticos em obrigação política. O país não precisa que lhe digam se é o segundo ou o 12º país mais pobre do mundo para saber que enfrenta um problema estrutural de pobreza. O que precisa é transformar esse conhecimento em critério de ação e responsabilidade institucional para não passarmos a vida a discutir números e a corrigir rankings sem alterar aquilo que no fundo, ou no final de contas, esses números procuram descrever. Então, o problema do nosso país não é a falta de diagnósticos, é a incapacidade de transformar diagnósticos em consequências políticas. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana.